Bom dia, Plug no Ar. Começamos o programa aqui no Centro Histórico de Curitiba, porque hoje vamos falar de intervenção urbana. A gente convidou aqui o Tom Lisboa, ele é mestre em comunicação, linguagens, artista visual e vai falar pra gente o que é uma intervenção urbana na cidade, como ela é feita. A intervenção é qualquer inserção inusitada que você encontra na cidade e se surpreende com ela. Eu, por exemplo, agora estou fazendo uma entrevista aqui no Largo da Ordem e nunca tinha visto essa escultura aqui. Daí isso é importante para a cidade? São as pessoas se manifestando, cria uma identidade, como é que é? Eu acho que isso modifica a rotina da gente, surpreende, surpreende o nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão acostumado a ver sempre as mesmas coisas, os mesmos lugares, e é importante a gente aprender a sair dessa zona de conforto. Só que as coisas não acontecem sozinhas. É preciso que existam pessoas que queiram mudar algo. Então, quem andar aqui pelo Largo da Ordem vai encontrar vários exemplos de intervenções urbanas. Vai encontrar lambe, vai encontrar stencil, vai encontrar grafite. A rua aqui está repleta desses exemplos. E muitos desses artistas, caso a pessoa depois vá numa galeria, no museu aqui da cidade, vai encontrar obras muito parecidas. E não é coincidência. Muitos artistas trabalham na rua e também não tem nenhum problema em circular essa criação por circuitos institucionais ou então comerciais. Isso aqui provavelmente foi feito por iniciativa da prefeitura e tal, mas quando um artista assim independente quer deixar uma arte urbana na cidade, ele precisa de alguma autorização? Como é que funciona isso por se tratar de um espaço público? Olha, autorização não precisa, mas eu acho importante o artista saber se colocar no espaço. Até para ele não ter problema, não criar problema para os outros. É preciso trabalhar muito esse limite entre o que é confortável, o que é desconfortável, o que é permitido, o que não é permitido, porque é a partir justamente de coisas novas, daquilo que é inovador, a partir daquilo que muitas vezes assusta as pessoas em princípio, que a inovação surge. Tom, e como é que você começou, né, nessa de artes urbanas? Olha, eu comecei porque eu tenho uma necessidade de produzir muito grande. E não é sempre que eu encontro uma galeria, um espaço institucional para abrigar o que eu faço. E eu decidi ir para a rua porque é um espaço livre e é um espaço que pede para ser ocupado de alguma maneira. E quando eu decidi fazer intervenções urbanas, eu também queria propor que as minhas obras despertassem o olhar do espectador para a cidade. Foi justamente com essa proposta que moradores de um bairro aqui em Curitiba criaram uma intervenção urbana. A gente vai ver isso no próximo bloco. A gente continua com o Tom Lisboa. Até já! Enquanto o Tom e a Janine estão conversando aqui pelo bairro de São Francisco, em Curitiba, sobre intervenção urbana, a gente vai bater um papo com o Bonis e o Fernando, que fazem stencil. O que é isso, Bonis? Então, o stencil, ele é uma técnica de pintura, também ele é conhecido como máscara. Uma forma mais fácil da gente transferir o desenho para a parede. Esse cartaz aqui. Isso, é um material craft, mas geralmente se usa raio-x mesmo, uma tomografia no caso. E onde vocês conseguem essas coisas? Geralmente vizinho tem, né? Tipo, as pessoas mais idosas sempre tem. Sai pedindo. Sai pedindo. E esse outro cartaz aqui tem que desembolsar uma graninha. Está R$1,70 na papelaria e é baratinho. É SUS? E daí como que vocês fazem o desenho? Corta com o quê? Corta com estilete. E o desenho é feito com computador. Escolhe uma imagem ou tira uma foto, uma coisa que achou interessante. E é feito um tratamento de imagem. Ele tem stencil feito de azulejo, dá pra mostrar pra gente? Esse aqui é feito em camadas, são 5 camadas de cor. Pra cada cor dessa tem um stencil? Sim, é uma chapa cada cor. Nossa, é um trampo. Bastante. Quanto tempo você demora fazendo isso? Um dia, mais ou menos. De onde que vem o stencil? O stencil ele foi inventado na China, no Império Chinês. De lá ele foi para a Europa, passou pela guerra
pela Segunda Guerra Mundial, ele era usado como protesto. E no Brasil ele chegou junto com os italianos naquela guerra que teve dos farrapos. E o que você quis passar com esse esqueleto aqui? É que geralmente esse esqueleto eu emendo ele com outro stencil, que é um carrinho de supermercado. Como o esqueleto representa a morte, né? É como se fosse a morte do capitalismo, né? Legal. E você que quis passar com esses azulejos? Mais expressões diárias, assim, que a gente vê na rua, sabe? Pessoas alegres, tristes, chorando. Toda vez que vai pintar tem que pedir autorização pro dono do muro? Sim, faz problema com polícia, né? E esse outro que tá aqui na parede, ó, que tá colado, o que é esse aqui? Esse aqui é um lambe feito com um stencil. Ele é um stencil pequeno, ele foi feito de 3 camadas, né, como você pode ver. Ele é feito num papel e colado com uma cola caseira. Esse aqui é um tipo de lambe, ele foi impresso e foi pintado com uma tinta azul para fixar ela na parede também. Como aqueles ali também foi impresso. Aquele ali da Coco Chanel? Isso. E esse azulzinho aqui do lado é um stencil. Isso. Ele é um stencil chamado stencil Vandal, né? Porque ele é feito de uma cor só. Ele é feito para fazer rapidamente e já ir embora, né? E a gente está vendo aqui que geralmente a arte urbana ela tá no meio de coisas pichadas, assim. É uma coisa que se confunde muito? Sim, é muito confundido hoje em dia, ainda, né? A gente chegou aqui agora no Água Verde para mostrar aqui a Janela do Rio, que é uma intervenção urbana feita não por artistas, mas sim por moradores aqui da região.